Yuri, Maravilha, obrigado. obrigado. Bom dia, pessoal. Minha segunda, apesar de ser organizador do evento, é minha segunda vez palestrando. Eu acabo deixando para as outras pessoas falarem, mas eu tinha um caso bem interessante que eu gostaria de trazer para vocês, que é esse caso de observabilidade, como eu comentei aqui no outro slide, por uma rede que eu trabalhei no ambiente multivendor, para um retail de várias lojas aqui nos Estados Unidos. Eu vou tentar evitar falar o nome por uma questão de NDA, mas com certeza vocês podem olhar no meu LinkedIn para saber qual é a empresa. Um pouco sobre mim, eu tenho por volta de 18 anos trabalhando na área de redes, incluindo Wi-Fi por volta de 15 anos. Então um tempinho na jornada desse nosso mundo IP. Tem alguns projetos que eu trabalhei de Wi-Fi, então eu trabalhei na rede metropolitana de Wi-Fi para Paraisópolis, fiz 3G offload para uma operadora em São Paulo, com vários bairros, e inclusive um dos projetos dessa operadora era Wi-Fi para um estádio no Rio de Janeiro, estádio do Vasco. Trabalhei junto com o Turi na parte de pré-venda do projeto do Itaú, na época do wireless com convergência primária, com cobertura primária, desculpa. E depois disso eu tive alguns projetos relacionados ao Wi-Fi, fiquei um tempo trabalhando mais na parte de redes e voltei a trabalhar com alguns projetos de Wi-Fi. Em 2020, no começo da pandemia, foi onde eu fiz a apresentação de 2020 do MBC falando do Wireless Sensor aberto e inclusive está até hoje liberado no GitHub para quem quiser usar o código que eu usei na época. Em 2022 eu entrei nessa empresa e era uma empresa bem interessante, que ela tinha mais de 200 locais remotos, na verdade mais de 500 localidades, e eu fiz um projeto de migração de 200 localidades de vendor, então foi um projeto bem interessante. E acabei saindo no meio, então o que eu consegui fazer foi 200 dos 500. Eles estavam migrando para o ambiente, eu vou comentar mais depois, mas para o ambiente Univendor, mas obviamente a fase de migração não é rápida, então vou comentar detalhes sobre isso. Eu fiz um projeto de Free Radius nessa empresa também, e fiz o projeto de observabilidade, que é o que eu vou comentar aqui hoje. Eu tenho as certificações de Cisco CCIE Wireless, eu tenho AWS Association Solution Architect, sou CNP Enterprise, sou Cisco Specialist de Enterprise Core. Ah, eu nasci em São Paulo, então algumas pessoas me conhecem, né, daí da minha época que eu morava aí. Hoje eu moro na grande cidade de Ima, que tem uma população de 2.990 pessoas, não mil. Então, uma cidade extremamente pequena. Sou marido da minha esposa aqui, tenho 3 filhos, sou vegano, sou louco pela cultura nerd, de uma forma geral, porque é aqui o que eu gosto, e a minha atual paixão, com certeza, vai estar presente nesse PowerPoint, é a parte de AI, que é o que eu tenho trabalhado bastante, tenho estudado bastante, tenho mergulhado bastante, faz muito parte dessa apresentação. Ah, Falando um pouco da agenda que eu vou trazer, e gostaria de deixar um comentário importante que todas as imagens, não diagramas, foram geradas por AI. Então, por isso vocês vão ver desenhos, como você está vendo aqui, às vezes com escritas erradas, porque a nossa AI do momento presente, 2023, não sabe escrever direito, mas sabe gerar desenhos interessantes. Então, às vezes vocês vão ver erros. Entendam, por favor, que é uma parte da experiência mostrar para vocês as capacidades que a gente pode ter, né? Então, vou falar um pouco do problema que eu tive quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, alguns conceitos que eu tive que aprender durante o caminho sobre observabilidade, o que a gente decidiu para ser os primeiros KPIs dessa empresa, de como analisar, assim como o Turico trouxe a apresentação dele anterior. A gente começa com o conceito de a rede está pingando ou não, e depois a gente tem que começar a analisar a experiência do usuário e como metrificar e o que colocar em cada balde, digamos assim, de conceitos do estar funcionando ou não estar funcionando. Então, eu vou colocar um por um aqui e o foco maior, acho que na minha apresentação, são o design do jeito que eu comecei e quais foram as sequências de falhas que eu tive até chegar no design final. Então, eu vou colocar, assim, cada detalhe aqui do como foi e por que que eu tive que tomar decisões de mudança de designs. E no último slide eu vou falar um pouco do jeito que eu organizei o Grafana, mas mais por cima, assim, porque eu não posso trazer dashboards devido ao NDA. Ah, então, vou chamar essa empresa da Retail Company, então a empresa de varejo, digamos assim. Era uma empresa de open source. Então, a política dela era não comprar ferramentas, sempre desenvolver, sempre usar o que estava no mercado.
Então, qualquer coisa que sugeria do tipo, vamos ter Thousand Eyes, não, a gente vai desenvolver. Vamos ter DNA, não, a gente vai desenvolver. Sempre era essa mentalidade. E ela tinha uma cultura bem inovadora. Como eu mencionei no slide anterior, ela tinha mais de 500 localidades de varejo, com 10 escritórios, e a parte mais desafiadora deles era os 800 de distribuição, que o Wi-Fi era extremamente importante. E você imagina uma rede desse tamanho, você imagina, deve ter um sistema de monitoramento extremamente importante, e qualquer coisa que aconteceu, eles sabem no segundo seguinte. Porém, quando eu comecei a trabalhar lá, depois de alguns meses, eu descobri que o sistema de qualidade do Wi-Fi era alguém abrir um ticket, está reclamando do Wi-Fi, você entrava e ajudava eles. Não tinha um portal ou alguma coisa. Uma coisa que foi bem surpreendente quando eu comecei a trabalhar lá. E o SLA da rede Wi-Fi mensal era medido pela quantidade de tickets que tinha, e não metrificação ou um parâmetro que podia ajudar. E como eu comentei, a detecção de indisponibilidade basicamente era o número de tickets. Então começou a ter número de tickets naquela região ou naquela localidade. O pessoal falou, tem um problema ali, vamos investigar. Era sempre algo reativo, nada proativo. Então a ideia desse projeto que eu trouxe era basicamente trazer algo proativo. Como detectar que a rede está fora, como detectar. E como eu falei, o projeto, a empresa trabalhava de uma mentalidade de open source e desenvolva nada de ferramentas exteriores poderia ser usado. Essa é a ideia deles. Antes de eu começar, eu trouxe uma quote aqui, uma citação da Splunk sobre o que é observabilidade, e eu grifei aqui a parte que eu acho mais importante, que a observabilidade é basicamente a habilidade de responder qualquer questão, qualquer pergunta sobre o seu negócio ou aplicação em qualquer momento, não interessa a complexidade da sua infraestrutura. E obviamente tem mais detalhes aqui, mas o que eu acho mais importante é isso. É você conseguir responder qualquer pergunta. Não é do tipo, está pingando, mas quão bom está o meu sistema? Quão rápido está meu sistema? Quão resistente a falhas está meu sistema? Esse tipo de perguntas você tem que conseguir responder o tempo todo sem precisar pensar ou falar, por exemplo, se um executivo for para você e falar como está a nossa rede agora, você tem que pensar e entrar em algum console, analisar a informação. Então esse foi mais ou menos o meu guia que eu usei na parte de observabilidade. Uh, Esse guia do Splunk traz também uma tabela bem interessante, que é a diferença entre monitoring e observability. É uma linha bem fina, eu diria assim, mas obviamente o buzzword agora de observabilidade traz isso e faz sentido algumas coisas, e eu gostaria de trazer em forma de tabela o que quer dizer. Então, por exemplo, monitoração ele diz como seu sistema funciona, e observabilidade diz por que não está funcionando, qual parâmetro não está deixando funcionar. A monitoração é basicamente coletar a coleção de métricas e logs dos sistemas. E observabilidade é você pegar esses dados ali cru e trazer como forma de mastigado para um sistema no sentido de você, o engenheiro que estava trabalhando, quando ele leu esses dados, ele pensou, para que eu usaria esses dados? Ele já cria um dashboard com a sua mente ali, daquele jeito que é plotado. Então, é uma coisa completamente diferente. Já para uma outra pessoa que vai observar aquilo, já tem alguém que pensou antes e traduziu aquilo para algo que faz sentido. E não só jogar um dashboard lotado de gráfico com um monte de informação que não faz sentido para todo mundo, mas sim alguém pega e gera algo que realmente vai fazer de sentido e como o Túlio mencionou, que tem ações baseadas naquilo. Então, se algo desviou de um padrão, você sabe que ação tem que tomar. Então, é muito claro isso. E o monitoração, basicamente, ele é baseado em falhas. Observabilidade é baseado no comportamento geral do sistema. Monitoração é o como que as coisas funcionam e observabilidade é sobre o processo. Então, já sabe que ação vai tomar, já sabe o que vai acontecer. Então, basicamente não é só ter um gráfico bonito, vermelho, amarelo, etc. Mas assim, se isso ficar abaixo disso, o que vamos fazer? Qual ação tomar? O que precisamos fazer? E essa parte de observabilidade, obviamente, não é só para um time de resposta de incidente, mas também time de engenharia conseguir começar a pensar, o número de usuários está crescendo aqui, então eu preciso começar a capacitar minha rede melhor, eu preciso pensar em novos protocolos. Então isso traz capacidade para o time de engenharia também. O monitoração é algo que acaba, no meu ponto de vista, sendo mais para o time de resposta ao incidente. Então, caiu, eles agem. Observabilidade é algo que traz insights para o negócio e para o time de engenharia para desenvolver algo novo.
E, obviamente, a última linha aqui, monitoramento é eu te vejo, eu te monitoro, e segundo, eu faço você observável, eu consigo olhar para o meu sistema de Wi-Fi como uma entidade e tomar ações, e entender o que está acontecendo ali dentro. Sobre esse ambiente que eu estava trabalhando, ele tinha esses dois vendors, então a decisão no momento que eu entrei era vamos migrar do Cisco WC Legacy na versão 8.5, e eu quero deixar bem claro, porque as dificuldades que eu tive com o Cisco são especificamente para o ambiente legado, e não que a Cisco não suporte as funções que eu trabalhei com a Mist. Então, a Cisco sim tem funções que poderiam ser equivalentes a Juniper, mas para aquele ambiente específico, como era legado, com modelos de controller antigos e APs antigos, a gente não tinha como subir acima da versão 8.5. Era a limitação que existia naquele ambiente. Para o Cisco, que ferramentas que eu tinha, ou que métodos que eu tinha para coletar métricas e informações? Então eu tinha, por que pareça, o iOS CLI, então tinha algumas ferramentas usando Python para poder coletar, fazer parse dessa informação e transformar em métrica. Eu tinha o tradicional, que é o SNMP Pooling, o SNMP Walk para pooling, né, para puxar informação, e o SNMP Trap, que é o sistema enfia essa informação, e tinha o Syslog, que é também considerado event driven, que é algo que acontece na caixa, você envia informação. Para o Juniper é um pouco diferente, porque a gente está trabalhando numa ferramenta não foi feito, mas um fabricante que era mais novo, que estava usando o último modelo de equipamentos, então tinha mais opções. E o Juniper, no caso que a gente estava trabalhando, era 100% em cloud, o dashboard, então facilitava muito no ponto de vista de a informação estava em um local só. Quando eu trabalhava com Cisco, eu tinha que sempre pensar que qualquer ação que eu ia tomar, eu ia ter que multiplicar por 200, 300 elementos, que são uma controladora por loja, uma controladora por localidade. E no Juniper eu sempre tinha um dashboard central, eu conseguia fazer todas as minhas queries de informação central. E quais tipos de elementos, basicamente, a gente tinha no Juniper? A gente tinha uma coisa chamada webhook, que é a Juniper se conecta com o sistema e ela manda stream de informação. Então, o meu sistema é passivo, ele recebe a informação. Outra forma que a gente tinha é um tal do WebSocket, que basicamente o meu sistema conecta com a Juniper e a Juniper faz streaming dessa informação de APIs. Então eu consigo passar a quantidade de usuários em tempo real, etc. Mas ele não tem exatamente paridade de informações com o REST API, que é a última. Então, o meu sistema faria uma call para Juniper, puxava as informações, mas às vezes, por exemplo, informações de radius não estavam disponíveis, do tipo perda de pacotes em radius, o delay que estava acontecendo entre o sistema de API e o radius não era disponível. Ele me informava quando o API estava online, mas me avisava quando o API caía. Então, eu tinha que fazer esse tipo de informação usando REST API. Então, eu tinha que fazer um misto de todas as informações, basicamente. E como eu mencionei, o último REST API, que eu tinha sistemas que faziam calls para a página do dashboard da Juniper e puxava esse string de informação. E, obviamente, eu vou entrar em detalhes aqui na apresentação, quais são as limitações e quais foram os desafios aqui. Inicialmente, quando a gente começou a trabalhar, foram definidos 5 KPIs. Isso, quando eu comecei a trabalhar lá, existia uma ideia para o lado de redes, para o lado de firewall, mas não existia nada centralizado. Então, o time começou a trabalhar junto e falou: vamos tentar centralizar em 5 baldes, assim, digamos assim, de KPI. O primeiro foi disponibilidade, availability. E aí colocamos dentro desse balde, eu comecei a pensar o que caberia dentro da parte de Wi-Fi. Então, primeiro, service availability, o site está em pé, tem clientes conectados, temos dados sendo passados, por exemplo. Então, esse tipo de caso, eu quero saber não o volume, mas uma forma binária, tem ou não usuários conectados, tem ou não tráfego passando. Outra coisa que eu coloquei, outra métrica que eu coloquei dentro de availability nesse projeto foi a IP uptime. Então, quanto tempo o AP fica em pé. Obviamente, se o AP está em pé 10 minutos, isso prejudica essa métrica. Outras coisas que a gente acaba não pensando muito, a gente acaba pensando na parte de Wi-Fi como uma parte de rádio, mas se o DHCP e o Radius param de funcionar, o sistema para de funcionar. E para o usuário final não interessa se isso é wireless ou não. Então, dentro dessas métricas, eu coloquei DHCP e Radius. E aí colocava se está funcionando ou não, não me preocupando muito com o delay nesse momento, mas sim se está tendo resposta e se está funcionando conforme esperado. E uma das coisas que eu achei interessante aqui é o Success Connection Rate. Então, da quantidade de conexões que eu tenho, qual o percentual disso está sendo positivo ou não? E quais estão falhando? Então, se a sua conexão, se eu não me engano, a gente estava trabalhando com 80% de success rate,
connection rate para o corporativo, obviamente para o guest isso muda completamente, porque sem dispositivo na rua e outros locais, mas para o corporativo, entre 80 era a métrica inicial que a gente tinha que ter. Então, para ficar verde, digamos assim, era 80% de sucesso. Se ficasse abaixo, a gente começava a investigar, a gente tinha as métricas aqui que dizia o que fazer. A segunda KPI que a gente trabalhou foi performance, e aí sim você começa a colocar outras coisas, por exemplo, a latência de aplicativos. Então, por exemplo, a parte de voz, a gente conseguia ter alguma visão do que estava acontecendo, mas também radius, quanto tempo o servidor radius demora para responder, quanto tempo o servidor de HCP estava demorando para responder, quanto tempo as conexões sintéticas que a gente fazia da rede Wi-Fi para a internet, por exemplo, para o Google demorava para responder. Então, esse tipo de coisa entrava nessa métrica, a gente mapeava com thresholds. Alguns aplicativos, e obviamente isso variava. Por exemplo, você está falando de HCP local, não pode ter nada acima de 10 milissegundos. Quando a gente está trabalhando com radius, era alguma coisa assim, próximo de 200 milissegundos, não deveria ultrapassar. Aí, outras métricas que a gente conseguia ter era throughput, então quanto de fato tráfego estava passando naquela localidade, somando todos os APs. Então a gente consegue ter essa informação baseada em AP, e aí você faz a agregação disso. Uma coisa interessante é o packet loss. No Wi-Fi é bem fácil de ter esse tipo de informação. Então a gente conseguia ter quantos pacotes eram perdidos, ou os APs conseguiam plotar isso facilmente, e você consegue pôr um gráfico se isso começar a aumentar. Claramente tem um problema de performance. E jitter para algumas aplicações. Então a aplicação estava trabalhando com 10 milissegundos, de repente ela pula para 50 ou 200 milissegundos, isso era um problema que a gente tinha de performance. O terceiro KPI que a gente trabalhava é de capacidade. E aqui nesse bucket eu coloquei a utilização de canal, isso era bem importante, a gente conseguia plotar então com já de APs, a gente conseguia saber naquele site a média de channel utilization, e saber quão ruim está e se a gente precisa colocar mais dispositivos. Outra é a distribuição de clientes. Então, por exemplo, se eu tenho um AP que eu tenho 50 usuários e os outros APs ao redor 5, tem uma distribuição ruim. Eu preciso talvez colocar um outro AP ali, ou talvez pensar se existe um problema dos clientes, eu preciso atualizar o driver. Então, tem ações que podem ser tomadas aqui. Outro ponto é o consumo de banda. Se aquele AP, por exemplo, está consumindo mais banda do que os outros, isso era um alerta que a gente tinha que olhar. Por que aquele AP tem mais? Por ter um caso específico, algum usuário específico naquela área que está consumindo, ou de novo a gente tem uma má distribuição. E aí que também o AP load, por exemplo, de CPU e memória, quanto que aquele equipamento está sendo usado. Então era outra métrica que a gente colocava para cada site. No quarto critério que a gente tem, que tinha naquele ambiente, era de reliability, de confiabilidade. Então, quantas vezes o AP falhava, do tipo desconexões ou falha de associação, retransmissão entrava aqui, então se a gente tem muita retransmissão em uma certa área, e obviamente tem que sempre fazer um detalhe pensando no guest, o guest sempre acaba poluindo muito esse gráfico, mas retransmissão acabava sendo uma das métricas que a gente olhava e falava, não está sendo confiável essa rede, por que ela não está sendo confiável? A gente investigava. Outra coisa, o Roaming Success Rate, acho que o pessoal da Ramida trouxe essa ferramenta bem interessante, eu não tinha visto as ferramentas, mas ver o roaming acontecendo e ver quantas vezes o usuário conseguiu trocar de AP sem falha era uma métrica que sempre ajudava. E o erro de pacotes mesmo no nível FCS, era algo que a gente colocava nesse bucket de reliability. E o último que acabou colocando era o de segurança, que era uma coisa que a gente acaba não pensando. A gente, obviamente, as redes Wi-Fi são pensadas em segurança, mas a gente não pensa como um dos KPIs que a gente traz para a rede. Então, o número de falhas de autenticação, o número de erros de encriptação. Então, de repente, tem alguém ali tentando quebrar o WPA2 e isso pode ser um problema de segurança. O número de mismatches de PSK. Então, eu tinha muita dificuldade de fazer rotação de PSK. Então, você acabava as pessoas tentando outras PSKs ao redor, às vezes por ter ambiente público, com várias stores distribuídas pelos Estados Unidos, Canadá e UK. Então, às vezes, rolava de ter esses CDs corporativos usando o PSK e você ficava de olho se estão tentando quebrar esse PSK. E o último critério era Rogue Device On Premises, que essa era uma linha difícil de se tratar, porque não necessariamente ele está conectado na rede. Então, um dos parâmetros que eu usava para descobrir se o device estava dentro da rede era o quão forte estava o sinal. Então, por volta de 60 dBm era algo que eu falava,
provavelmente está dentro. Acima disso, mais forte que isso, 50, 40, com certeza o dispositivo está dentro da rede, então tem que ser analisado. E, obviamente, para ambientes corporativos é um pouco mais fácil, mas para ambientes públicos, como lojas, às vezes você tem shoppings e outros locais e você não tem muito o que fazer. Então, é bem interessante as ações que a gente acabava tomando aqui, às vezes tinha que ter algumas exceções. Falando desse ambiente, a gente tinha um ecossistema de softwares lá bem interessante quando eu comecei. Então, tinha Grafana, Prometheus, o ServiceNow, o ambiente todo rodava com a AWS. Então, não era multi-cloud, mas unicloud. Tinha o Alert Manager, que também é open source. Como eu comentei, os dois fabricantes que a gente trabalhava eram Cisco e Mist. E para a parte de controle de código, Bitbucket era o que se usava. Eu quis trazer esse slide para dizer assim, a minha função nessa empresa era uma função interessante, porque ela era uma função híbrida de desenvolvedor para rede. Então, eu cuidava da infraestrutura, mas também eu tinha que desenvolver algumas coisas. Como falei, a empresa trabalhava sempre com faça você mesmo, do yourself, para qualquer coisa. Então, o que eu usava muito era Python, acho que é uma linguagem bem, para quem nunca precisou programar na vida, fácil de aprender, de começar. E sempre sugiro começar com um projeto para aprender. O Git, com certeza, é uma coisa que no começo você fala para que eu preciso do Git, mas é uma coisa que você vai te usar em produção para usar o peer review. Então, quando você cria um código novo, alguém pode entrar, olhar o seu código e ver o que mudou. E às vezes você está fazendo algum teste e se você não tiver o Git, você não consegue retornar a versão que você estava usando antes. Então, ele usa para algo estava funcionando, parou de funcionar, você não sabe por quê. Se tem uma versão local de um código, você vai ter problemas para isso, para produção. Ah, uma coisa que eu uso muito, como eu comentei, eu sou bem entusiasta de AI. Algumas AIs conseguem ser integradas com o Visual Studio Code, que é a ferramenta que eu uso para escrever código. Por exemplo, Code Whisper da Amazon, o Copilot, que tem uma versão paga, que também te ajuda. Então é algo que você começa a escrever o comando, ele já entende o que você quer, a função que quer, ele escreve o resto para você. Como código é algo muito replicável e que você acaba fazendo muitas vezes, o assistente AI já sabe mais ou menos o que você quer fazer e já sabe como fazer certo. Obviamente, sempre você tem que revisar e usar tudo, mas acaba ajudando muito para escrever código. Outra coisa que eu uso bastante é o Mermaid, que ele é uma ferramenta de markup que você consegue escrever um código e gerar visualização. Então, quando você está começando a ter uma ideia de alguma coisa, é muito mais fácil escrever do que, pelo menos para mim, assim, eu prefiro muito mais escrever do que desenhar. E com o Mermaid você consegue colocar ele de uma forma organizada e faz digamos assim, um rabisco ali da rede como você quer. Depois você consegue levar para ferramentas, por exemplo, uh, uh, outras ferramentas tipo Visio ou outra coisa assim, para deixar algo mais bonito, digamos assim. Uma coisa que eu usei muito, obviamente, é a parte de computação, você tem que rodar o seu código em algum lugar. Esse Chu, que é a máquina dedicada, ECS para algumas coisas, que é a parte de Docker e Lambda, muito usei para esse projeto. E como eu comentei, o Visual Studio é o que eu uso para tudo, assim, até fazendo notas de coisas que não são de código, eu uso o Visual Studio porque ele ajuda muito. Ele tem plugins praticamente infinitos o que você pode fazer e ele tem nativo coisas, por exemplo, quando você começa a escrever um código em JSON, você vai ter que transportar a informação de um lado para o outro, ele já te corrige, do tipo, está faltando uma vírgula aqui, está faltando um parênteses aqui, ou um colchetes, alguma coisa do tipo, e ele faz a mesma coisa para o YAML, para Python, ele já te fala, você não está seguindo a melhor prática aqui. Existe a parte de melhor prática de código, o PyLint, ele te dá uma nota, digamos assim, no seu código, por padrões pré-definidos por mercados, e isso já é integrado com o VS Code. Então, conforme você vai digitando, ele fala, olha, isso aqui não está seguindo a melhor prática. O Black é algo que você... É uma aplicação dentro do Visual Studio que ele organiza o seu código de uma forma que seja mais legível. Então, quando você começa o código, normalmente não está da melhor forma e ele realmente ajuda o Black. E como eu comentei, o Code Whisper, o Git e o Mermaid são outras ferramentas. Yuri, Oi, rapidinho, uma dúvida, tá? claro? Você comentou aí do Visual Studio, tá? E você Uhum, comentou aí dos plugins, né? JSON, Python, tudo isso. É, uhum. existe a possibilidade de, por exemplo, você fazer um código de uma linguagem e ele já fazer a tradução para as outras? Essa seria a função dele também ou seria uma função mais de organização, de fato? Porque você comentou que ele vai completando os comandos, né? Usando esses plugins. Sim. Mas se eu Eu desenvolvo, não. por exemplo, de uma Uhum, maneira, ele já faz, olha, para Python ficaria assim, para YAML ficaria assado, já traz.
essas Ele suporta possibilidades? Ou... múltiplas línguas, eu nunca vi uma ferramenta de converter, eu vi uma ferramenta de comparar dentro dele. Mas, por comparar? exemplo, você põe um comentário, por exemplo, usando o Code Whisper, do tipo, por exemplo, uma função que vai olhar a lista X no Python e analisar se contém ovos, por exemplo. Ele já vai escrever o código para você na sequência. Pum, esse é o código que você precisa. Então Ah, ele já entendi. sugere, Ah, você dá beleza. um tab assim, ele completa. É bem Ah, tá. interessante isso. Boa. Então, conforme você vai comentando o seu código, e isso acaba sendo bom, né? Porque você tem que comentar todos os códigos, conforme você vai comentando, Uhum. ele já escreve a função para você. Ele já entende o que você está querendo fazer ali. Entendi. Então é o que eu Não, mais uso do bacana. Code Whisper. E Show o de Code bola. Whisper, especificamente, ele é gratuito, você não tem que pagar nada. Você tem que ter uma conta na Amazon, você pode usar a conta de compra mesmo, assim, da Amazon.com e funciona. Então é bem interessante. E eu sei que o Copilot, eu não sei se tem uma versão gratuita agora, que seria o concorrente dele, mas as versões que eu vi tem que pagar para fazer essa integração. Então eu gosto Tá bastante ok. de Whisper. Show de bola. Mais alguma pergunta no chat? Pessoal, alguma Ou, pergunta sobre essa parte do box? Pode seguir. ah, bom, então eu vou começar a falar agora da sequência de falhas, né? Então, o primeiro projeto, a primeira parte do projeto, eu comecei atacando ah, pela Mist, depois eu acabei terminando pela parte de Cisco. Foi a estratégia que eu usei porque a gente estava migrando de Cisco para Mist, então a ideia era atacar um novo vendor. Então, eu sempre falo que se você tem uma ideia, comece com um prototype, um projeto de menor escala. Então, por exemplo, eu tinha um AP de teste no laboratório, que na verdade ficava numa mesa do escritório, perto de umas pessoas que trabalhavam lá. Esse AP estava conectado ao dashboard, um dashboard de teste, e obviamente, como a Juniper trabalha, ela puxa métricas para cá. E como não tinha muitos usuários, tinha algumas métricas do tipo, o AP está em pé, a quantidade de banda que está passando, mas não tinha tudo, todos os dados de produção. O que eu fiz? Eu criei um Lambda, que é basicamente dentro da AWS você consegue jogar o seu código numa função da AWS chamada Lambda, que ela roda o seu código, você não precisa se preocupar com patch, você não precisa se preocupar com nada do questão de máquina. Você simplesmente tem código as a service, digamos assim. Você joga o seu código, você executa o código, ele faz o que você mandar. Então, nesse caso, eu tinha mandado ele pegar os dados do dashboard, exportar para o CloudWatch, que tinha sido o meu repositório de métricas do AWS, e tudo que eu fiz aqui rodava dentro do AWS. E aí, a partir dali, o Grafana puxava, ele tem uma integração nativa com o CloudWatch. Então, essa era o primeiro protótipo que eu fiz, e precisei de alguns dias assim para fazer funcionar, e funcionou interessante. Como que eu fiz para gerar isso, né? Então, deixa eu colocar para cá. Então, eu usei o nosso amigo ChatGPT para usar o código, para gerar funções de códigos especiais. Então, por exemplo, uma das funções de Python que eu usei é o request. Então, eu falava para ele ir no site da Mist, lia o API e falava, traga informações. Então, tem um exemplo aqui que o ChatGPT gerou para a gente de como pegar as métricas. E aqui, usando, como eu comentei, o request. Então, aqui está um exemplo. Por exemplo, você coloca o URL aqui, você vai colocar seu token e vem uma resposta do que você quiser. Então, do jeito que a Juniper trabalha, por exemplo, esse aqui é para sites. Eu tenho informação de todos os meus sites aqui nessa resposta. E a resposta que viria seria em formato JSON, que eles usam. Então, ele traz uma lista de todos os sites, você consegue fazer uma conta, por exemplo, de quais os meus sites ativos, etc. Então, aqui é um exemplo de código que eu usei, usando requests, que é uma das funções de Python. A segunda parte aqui, eu usei o SDK do AWS chamado Boto3, que é para exportar essas informações. Então, o Lambda pegava, baixava as informações, dava uma processada nos dados, porque às vezes não via do jeito que eu queria, e exportava para o CloudWatch. Então, eu coloquei um exemplo aqui de como que eu jogo essa informação. Então, eu pego, por exemplo, uma métrica chamada ping, eu coloco o nome dessa métrica e o nome que eu vou chamar, o nome da métrica, e eu coloco unidade aqui, então bytes por segundo, transações por segundo, tem várias opções aqui, e o valor. Então, é um array bem simples de JSON que você consiga fazer. Então, por exemplo, o AP está de pé. Então, eu colocaria o metric name, AP status, por exemplo, AP Yuri, status. Oi. não sei se você consegue desenhar aí no PowerPoint para Uhum. mostrar parte do Deixa eu ver. código, só para sinalizar aqui pro pessoal. Fica melhor assim? Isso, Isso? boa. Boa. Maravilha. Valeu. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um AP status, por exemplo, eu colocaria aqui o nome do AP, status do AP, por exemplo,
Aí eu colocaria dentro das dimensões, ele usa isso aqui para você colocar tags dentro da informação. Então, por exemplo, eu colocaria site name aqui, aí seria site 1, por exemplo. E eu poderia colocar nome do AP, AP1, por exemplo. Isso eu posso pôr 32 tags desse jeito aqui dentro do CloudWatch. E aí eu posso colocar unidade, por exemplo, none, se eu quero colocar só up and down, e aí eu colocaria binário, tipo 0 ou 1, por exemplo. Então esse é um exemplo do código gerado, obviamente, por ChatGPT aqui, de como funcionaria isso, que é algo bem próximo do que eu usei. E eu estou usando o ChatGPT bem específico porque eu não quero ter nenhum problema de NG de código, tá? Então aqui está bem claro que não foi algo que eu trabalhei, mas algo que o ChatGPT gerou para mim. Nessa primeira parte, alguma dúvida? Eu sei que é bem fora do nosso mundo, assim, quando a gente trabalha com código. Uma pergunta, pessoal? Frente ao código. Pode seguir, Yuri. Beleza. Bom, aí quando eu comecei esse trabalho, qual que foi a minha ideia? Eu precisei organizar um pouco o ambiente. Então, o CloudWatch ele tem duas funções. Ele serve para log e serve para métricas. E a parte interessante é que você consegue, dentro do CloudWatch, converter logs em métricas. Por exemplo, o caso que eu usei você coletava do servidor Radius os status. Então, a autenticação sucesso, autenticação failure. E você consegue converter o failure para 0, o sucesso para 1. E aí você tem métricas de seus Radius está funcionando 0 ou 1. Então, isso é um tipo de coisa que dá para você fazer dentro do CloudWatch. E é nativo, você não precisa criar um código nem nada. Você clica no log e fala, eu quero converter isso para métrica, e você escolhe onde você vai jogar esse dado. Dentro da métrica, do jeito que eu organizei foi, existe uma coisa chamada namespace lá, que é onde você, qual é o repositório dentro do seu CloudWatch, da sua conta, para métricas. Então, por exemplo, eu criei um para Juniper, Mist, lá dentro. Então, eu coloquei um por vendor. E dentro daquele metric, namespace, desculpa, eu colocava métricas do tipo status do AP, quantidade de usuários conectados, quantidade de banda passando daquele usuário, coisas desse tipo. Então você cria métricas diferentes e elas existem dentro daquele namespace, mas elas não têm colisão porque o nome é diferente. E aí, como eu comentei, a dimension você consegue passar algumas coisas. Isso aqui seria só nome da métrica e binário e valor, né? Tipo 100, 1, 0. Você não consegue passar nada não numérico dentro da métrica. Mas se você quiser, digamos assim, roubar desse sistema, você pode usar as dimensions para, por exemplo, no meu caso, eu passava o LLDP e o CDP dos switches e a porta e descrição. Então eu conseguia usar dentro das métricas e formar para o CloudWatch assim, meu AP está em pé e conectado no switch tal, na porta tal, com a descrição na porta tal. Então eu conseguia usar as dimensions para passar esse tipo de informação a mais, se eu quisesse usar no Grafana para plotar esse tipo de informação. Alguma dúvida aqui? Acho que Espera aí, Yuri. Uma pergunta, pessoal, em relação ao coleta que o Yuri comentou, as métricas. Pode seguir, Yuri, tá pessoal. bom. Beleza. Aí, falando dos três que eu tinha comentado lá atrás para o Mist, REST API era o que eu usei mais. Então, o REST API é basicamente uma página que você vai, faz uma requisição para o dashboard e você tem um JSON de volta com o retorno daquilo. Então, meu AP está de pé naquele site específico, ele vai dizer esses APs, ele vai te retornar todos os APs que você tem e conectado ou não conectado, conectado ou não conectado, por exemplo. Mas, isso tem uma limitação de API Key. Então você não consegue fazer 1 milhão de requests por minuto, por exemplo. O fabricante sempre vai te limitar nisso. Então isso foi um dos problemas que eu tive que eu vou comentar mais para frente. Como que eu usei o REST API nisso? Eu usei uma Lambda Function que é o que eu comentei lá, o código as a service, né? Então você joga o seu código e roda por nível. Então eu tinha para nível de AP às vezes, mas eu acabo usando mais para site e organization. Então, se eu tinha uma informação que era para toda a minha org dentro do Mist, e a org eu posso dizer quais sites eu tenho, por exemplo, a lista de sites. Então, eu tinha todos os sites e métricas de quanto de banda está passando total naquele site. Então, isso é org level. Aí, se eu preciso por AP passar isso, eu consigo fazer também nesse nível. Então, eu acabo segregando isso aqui dessa forma e no site e no AP eu consigo saber quantos clientes e quais clientes estão associados a esse cara. Então, eu acabo fazendo um aqui por nível
eu usava o AWS Secret Manager para isso, e meu output de tudo isso era no CloudWatch. Como eu comentei, ó, o WebSocket ele funciona igual o REST API, eu faço uma call, só que essa chamada é eterna. Então eu não consigo usar o Lambda, porque o Lambda a limitação é de 15 minutos, eu não consigo ficar mais de 15 minutos em pé. Então eu tive que usar EC2, que são máquinas permanentes para isso, nesse design, e provavelmente evoluir futuramente para Docker, mas inicialmente foi EC2. E aí eu consigo. Eu virtualmente não tenho limite de quantas calls eu posso fazer. Então fica bem mais legal. E o output que eu faço de todo esse dado quando eu tenho WebSocket vai para o CloudWatch, como eu mencionei, mas não é todas as informações estão disponíveis, como eu comentei. E o terceiro método que eu usei para o Mist é o Webhooks. E aqui é o contrário. O dashboard informa para mim quando um API cai, quando eu tenho um rogue, coisas desse tipo, mas não tem tudo. E aí eu tive que construir um ambiente um pouco mais complexo, com API Gateway para receber essa informação e jogar para o CloudWatch. Então, no final, o output acaba chegando no CloudWatch Logs. E aí eu tenho que fazer, como eu comentei, aquela conversão de log para métrica. Deixa eu puxar para cá. Eu sei que eu estou acabando em tempo, eu vou tentar acelerar um pouco mais aqui. Então, quando eu tive o Pilot Release, eu tinha um site de produção que tinha 60 Ps. 5 Ele minutos, estava tá aí. jogando 5 minutos, tá bom. Ele jogava dados para o Isso. Mist Dashboard. O Mist, a Lambda, que era a função, recebia isso e jogava para o CloudWatch. Tudo funcionando certinho até que o CloudWatch apresentou um limite de 1000 requests. Então eu não conseguia jogar, streamar todos os dados. Como inicialmente eu tinha um AP, a partir do momento que eu tenho múltiplos APs e múltiplos APs têm múltiplas métricas, eu conseguia passar com um site 1000, essa limitação de 1000. E aí eu usei uma função chamada chunk, eu vou deixar a minha apresentação depois para a gente dar uma lida, mas basicamente ele quebrava todas as informações que eu recebia no site em pedaços de 100. Então eu deixei o código como referência para depois aqui. Depois eu fui para um release com 10 sites, com múltiplas quantidades de APs. Então o design ficou parecido, só que a coleta estava ultrapassando 1 minuto. Então isso não era o que esperava. Eu esperava que pelo menos 1 minuto era a resolução que se esperava de métricas. Aí para passar isso, tinha uma função chamada threading, que basicamente você pega e lê as informações do Mist todos juntos, em vez de fazer de forma serial, você faz em paralelo. Eu deixei o código de referência aqui também, mas basicamente é o que faz. Então, se você estiver desenvolvendo e tiver uma limitação de eu tenho múltiplos sites e está demorando muito, o threading vai passar isso porque ele consegue fazer essa coleta de uma forma em paralela. Aqui, quando eu cheguei em 100 sites, eu tive esse outro design. Deixa eu puxar para cá, tem uma tela atrapalhando. Que é o REST API tinha uma limitação de 5.000 calls por hora no lado Mist. E aí isso me limitava a 83 sites. Aí o que eu precisei fazer primeiro foi redesign e usar o WebSocket para onde eu podia, mas eu tive que distribuir as lambdas para cada 60 sites para ser seguro, com diferentes keys. E aí ficou um pouco mais complexo o ambiente. Então eu tinha múltiplas lambdas, tinha EC2 para trabalhar com WebSocket, ficava um pouco mais complexo o ambiente. E aí eu descobri que não o Grafana, mas o CloudWatch não envolve mais 500 métricas por query. Então cada vez que você pergunta para o CloudWatch quais são todas as métricas do meu ambiente, ele retorna aqui as primeiras 500 e depois ele que faz cap. Ele não faz um continue. E aí a minha vontade era, obviamente, de destruir o CloudWatch nesse momento, mas eu exportei para o Prometheus, então eu comecei a usar uma outra linguagem. O ambiente já tinha Prometheus, que é um banco de dados open source métrica, e aí eu trouxe essas métricas publicadas para cá e comecei a trabalhar com Prometheus em vez de colocar aqui. E acho que eu coloquei errado esse slide nisso, mas tudo bem. E aí uma outra questão que me trouxe foi do Rogue APIs. Então, como lidar com os Rogue APIs? Então, a solução foi o API Gateway. Então, o API Gateway era uma função algo que você põe na frente do do Mist Dashboard, recebia as métricas e fazia stream para o CloudWatch. Que mais? E aí o final da solução foi algo mais ou menos aqui, que a gente tinha um ambiente recebendo as métricas por baixo, tinha os ambientes perguntando das métricas, jogando para S3, jogando para uma máquina estática, o Prometheus, que é o banco de dados neutro open source, ele lia essa máquina EC2, e aí eu não tinha limitação nenhuma da capacidade, obviamente, quão grande a máquina era.
Eu tinha uma parte para comentar sobre o Cisco, o SNMP, mas eu acho que dá para a gente passar rapidamente que a gente SNMP, elas têm as limitações de informação que você pode pôr. A gente jogava para o CloudWatch e eu usava uma máquina EC2 para coletar para Cisco. SNMP Trap eu acabava usando um ambiente separado para evitar manutenção de parar os dois, mas um par de EC2s para coletar SNMP Traps. A parte métricas eu usava um outro par de EC2, mas poderia ser usado com Lambda, era uma ideia futura, que coletava nas máquinas Cisco. E por final eu tinha um código rodando que em EC2, máquinas virtuais, que logava nos CLIs dos controllers e pegava informação. Um dos problemas que eu enfrentei, falando rapidamente, era que quando eu perguntava para o controller se o AP estava de pé, ele me falava só os APs que estavam de pé e, por exemplo, algum que desassociava sumia da base de dados. E aí, através de CLI, eu tinha um comando específico que eu conseguia coletar e falar esses foram os APs que se associaram no passado. Eu conseguia saber se ele não está associado, então ele está fora. Então foi um jeito que eu usei. Eu vou pular aqui, mais ou menos aqui o design que eu usei. Então eu tinha um test site com uma controller, puxando métricas, mas eu vou deixar aqui como referência só e como eu comentei, essa função Python que me ajudou foi o NetMico, que ela permite você usar, logar em equipamentos com usuário e senha e pegar a informação que você quiser do comando, por exemplo, do shop join stat summary all. Eu usava, trazia, tratava essa informação e jogava para o CloudWatch. Então foi isso que me ajudou bastante. E aí a gente teve esse design final para alguns 200 sites de produção com CloudWatch e tudo centralizado e eu conseguia ver tudo dentro de Grafana. Aqui mais ou menos falando como que eu organizei dentro do Grafana, então eu trabalhava com Global Services, então eu punha DHCP, Radius, etc. aqui, e Local Service dentro do Grafana, então eu punha meus buckets que eu comentei, e dentro deles sites e as métricas específicas dos sites. E eu usava uma coisa chamada variáveis dentro do Grafana para dizer, se você entrava para o padrão, você via tudo, mas você conseguia clicar e falar, site tal, eu quero ver essa informação, ou a região tal, e você pode filtrar por status, as coisas que estão ruins, por exemplo. E você não precisa criar todos esses stores, você criava um e tinha uma opção dentro do Grafana de Repeat, que ele replicava todas as opções que tinham aqueles parâmetros iguais. Por exemplo, como eu trazia as métricas, eu sempre fazia um tag de site, eu conseguia dizer que todos os APs que pertenciam àquele site iam aparecer aqui. Tive que correr um pouco aqui, mas o que eu aprendi nesse projeto foram basicamente, eu fiquei refletindo, são 4 coisas para fechar aqui. Então, sempre fale o mais rápido que você puder. Então, quanto mais rápido você descobrir quais são as suas falhas no ambiente controlado, você vai aprender mais. Teste sempre em escala, então se eu tivesse começado o projeto em uma escala gigante, eu teria falhado e muito pior e teria tido outros problemas, e provavelmente desistiria do projeto. Sempre esteja aberto para redesign, se precisar mudar o desenho do projeto, sempre se precisar mudar, mude. E eu gostaria de pedir para todos, assim, vamos construir juntos, assim. Eu vejo uma comunidade muito grande aqui de pessoas querendo desenvolver em Python, etc., mas qual a diferença deles aqui nos Estados Unidos para o Brasil? Sendo que é tudo open source, você consegue rodar muitas dessas funcionalidades em máquinas Raspberry Pi, ou, por exemplo, alguma coisa do tipo, você não precisa rodar na AWS. Então, tá tudo, digamos assim, eles não têm vantagem nenhuma comparado a gente. E a gente, como brasileiro, acaba tendo um pouco mais de criatividade. Então, eu gostaria de trazer as pessoas para começar a trabalhar e desenvolver código para redes. Eu vejo uma comunidade bem grande disso aqui. É isso, minha apresentação. Show de bola, Yuri. Pessoal, alguma Obrigado. pergunta para o Yuri? Eu só vou passar aqui uns avisos, pessoal, antes da gente sair para almoçar. Tem pergunta aí, Fábio? Tem, sempre tem. Opa, manda aí, falei para Fábio. não deixar o microfone aqui. Oi, Yuri, show de bola ver aí a sua experiência. Muito legal também. Você nem imaginava, né, quando você apresentou para a gente o outro projeto lá, baseado no Raspberry Pi, onde você ia se meter. Exato. Na verdade, tenho uma pergunta, vai. E aí também é uma pergunta que já que o Diego também tem a pergunta dele depois, eu ia pedir a opinião dele e de todo mundo. Uma coisa que é bacana que eu tô vendo aqui, acho que a gente apresentou faz 4 anos uma primeira sessão aqui no Mobility Conference sobre Network Automation.
até eu tive a oportunidade de fazer na época. E lá a gente falou de netconf Yang, eu já não lembro mais, mas acho que eu falei de OpenConfig e OpenTelemetry. Aí vendo também a apresentação do Diego e vendo a sua, Yuri, quando a gente começa a falar num ambiente com múltiplos vendors, e o Diego falou bem de talvez ter que se montar uma camada para abstrair essa infraestrutura multi-vendor, as APIs entram em questão e acho que a padronização entra em questão. Isso dito, OpenConfig, OpenTelemetry é algo que nesse seu antigo empregador era algo que era discutido, e também depois o Diego comenta do lado dele, e eu vi que você, por exemplo, interagia direto com o hardware, né, com o controller nesse caso, e meu entendimento, por exemplo, do Diego é que ele já está falando já com uma camada de abstração que são os controladores, gerenciadores, como a gente queira chamar. Então, a segunda pergunta para você era isso, ou seja, melhor fazer direto com o AP e o controller, mas você perde as capacidades de AI, por exemplo, dos controllers que os vendors estão distribuindo, mas aí se torna mais simples. Ou seja, como é que é essa dinâmica e se a parte de padronização com OpenTelemetry e OpenConfig ajuda ou não? É bem importante essa pergunta. Até onde eu sei, os dois fabricantes que eu estava trabalhando naquele momento, eles não suportavam OpenTelemetry. A minha camada de abstração acabou sendo o CloudWatch, essa era a ideia. Então eu trazia todas as métricas para dentro do CloudWatch. Ali estava independente do vendor, eu tinha métricas. Então não interessava mais o vendor a partir daquele momento. E a parte de AI foi bem interessante essa pergunta, porque a Mist tem algo, assim, a Cisco também tem, mas especialmente naquele projeto, a Mist tinha muita inteligência. Só que a ideia é que a partir do momento que você tem as métricas dentro de um ambiente que você controla, você pode rodar sua própria AI. Então você pode ter sua LLM ali, olhando para os dados e tendo insights. Então você consegue retroalimentar isso, e era uma das ideias. Ter um banco de dados processado, né? Você tem o RAW, que é o CloudWatch, você joga aqueles dados RAW ali dentro do Grafana, só que esse banco de dados RAW, você pode jogar passando numa LLM, e essa LLM retroalimenta um banco de dados processado, digamos assim. E aí você tem essas duplas informações dentro do Grafana. Você consegue ver algo que foi trazido direto do equipamento e os insights que a inteligência artificial te traz. Então, mais ou menos, esse é o caminho que eu via lá, quando eu trabalhava lá. Oi, Yuri, tudo bem? Tudo. Tudo. Parabéns pela apresentação, é bem rica em conteúdo e eu acho que é o que a gente está buscando de forma geral, né? Automação, essa camada mais abstraída. Na verdade, eu tenho acho que umas 3 perguntas aqui, vou tentar ser bem rapidinho, tá bom? Tá bom. A primeira, além do CloudWatch, você também olhou o Splunk para poder abstrair essa exibição? Eu não usei o Splunk porque para mim era mais simples naquele ambiente usar o CloudWatch como base de dados, mas ele acabou tendo algumas limitações. E hoje, se eu fosse começar de novo, eu acho que provavelmente eu usaria o Prometheus, porque você escala quanto você precisar, você não depende tanto do vendor, das limitações do vendor, né? Então o Prometheus acaba sendo escalabilidade que eles chamam horizontal, né? Você põe mais máquina e consegue distribuir o tráfego. Legal. E pelo que você falou, que você experimentou fazer essas automações em 2 fabricantes. Você chegou a olhar algum outro nos bastidores para ver se também funciona bem? Porque esses 2 que você comentou estão bem à frente ali no Gartner, estão bem posicionados. Os demais, você acha que também teria essa mesma abertura ou seria mais desafiador? Eu acho que, por exemplo, se você estiver falando da Fortinet, ela tem uma parte de API bem legal, obviamente pode ser centralizado ou não, depende do design. Eu gosto de ter um dashboard centralizado, é muito mais fácil do que, por exemplo, com a Cisco eu tive que fazer muitas intervenções, precisa de muito mais processador para você fazer esse tipo de coleta de informação. Mas eu não consegui ver, por exemplo, vendors mais low-end. Eu consigo imaginar isso funcionando, por exemplo, para Aruba, eu consigo imaginar isso funcionando para Fortinet. Eu não consigo imaginar para os outros. Mas como ele suporta CLI, eu não imagino por que não. Legal, legal. E a última, pensando aqui na comunidade, eu vi que você está bem maduro nessa camada de automação e de visibilidade. Aonde que você buscou conhecimento para que a gente também possa buscar como comunidade? Você tem alguns links de referência? Foi alguns cursos? Como que foi? Acho que eu comecei bastante com a parte Python, me ajudou bastante.
o guia do Splunk me ajudou a organizar as ideias. Então, como jogar essa informação, como jogar os dados. Mas eu acho que, como eu comentei, varia muito de vendor. Então, você tem que pesquisar muito o que o vendor faz. No caso da Juniper, eles têm um banco de dados bem interessante de API, que tipo de informação que você pode tirar. Então, isso me ajudou bastante. Na Cisco, eu tive que usar CLI e SNMP, informações SNMP dele, né? Para trazer esse tipo de informação. Então, eu diria que foi bastante criatividade para trazer nisso e algumas ideias de como as outras pessoas estão fazendo. E, com certeza, se você usar ferramentas de AI generativo, por exemplo, ChatGPT, ele consegue te ajudar a criar. Você tem uma ideia de como funciona o programa, você pensa as funções que você precisa para executar aquele programa e você consegue usar ele para gerar cada pedacinho daquele comando e você consegue integrar mais rápido. Só um comentário final aqui para a organização, propor talvez para o próximo, e aí me voluntario para apoiar, tentar fazer alguma coisa, se tiver quórum, se o pessoal se interessar, a gente fazer alguma coisa de automação, ou de Python, ou Network Automation, o que for, se o pessoal achar bacana. Talvez um lab, um hands-on, não precisa ser nem no mesmo dia, acho que pode ser útil para bastante gente. Workshop, talvez. Show de bola, boa ideia. Boa ideia, Flávio. Uma dúvida, Yuri, você chegou a fazer alguns testes com a 9800 também, que eu vi que você comentou da AeroOS, né? Mas você chegou a testar com a XZ também? Mais por curiosidade mesmo. Não, não testei. Eu sei que ela tem integrado a REST API, o que faz mais fácil. E como ela é local, eu acho que ela não deve ter limitação de API calls, né? Que assim, Tá. é muito mais simples fazer com REST API. Muito mais simples. Qualquer outro método é muito mais complexo. Como você tem a controlador bom. local, eu não imagino que deve ter limitação. Deve ser melhor. Tá ok. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, obrigado, Yuri. Só vou deixar mais uns avisos.